Fala, gente! O Sport fechou mais uma rodada do Brasileirão sem vencer. Agora já são 10 partidas sem nenhuma vitória na Série A do Campeonato Brasileiro. Empatou 1-1 com o Inter. O técnico Antônio Oliveira hoje adotou uma tática diferente. Rasgou elogios aos jogadores. Comportamento, padrão de comportamento, esquema tático. Para ele tudo funcionou bem, só não veio o resultado. Será que você concorda? E o Santa, hein? O tricolor do Arruda segue invicto na Série D. Conseguiu mais uma vitória importante fora de casa, 1-0 contra o Souza, lá na Paraíba. Foi um jogo que não foi dos melhores também, mas valeu para o Santa Cruz, né? Pelo resultado, a vitória por 1-0. Vamos falar sobre esses jogos aqui para você no Rembrandt TV. Antes, deixando aqui aquele convite para você se inscrever no canal, para você deixar o seu like. Vai, deixa aí o like, o joinha. Marca que você gostou, ativa o sininho também para receber as notificações sempre que tiver um conteúdo novo e, claro, não esqueça de curtir os nossos podcasts. Os episódios do Rembrandtcast, que é o podcast das melhores histórias. Vamos lá, começar pelo Sport, né, que jogou contra o Internacional. A gente costuma falar assim, no Campeonato Brasileiro, na Série A, não tem jogo fácil. Mas olha, o Sport teve uma grande oportunidade de tornar esse um jogo tranquilo, fácil não, mas um jogo mais tranquilo, um jogo acessível para conseguir a tão sonhada primeira vitória neste Campeonato Brasileiro, para começar a ensaiar uma reação, para sair dessa situação que não está fácil, muito pelo contrário, está cada vez mais difícil para o Sport sair da zona do rebaixamento, segue lá na lanterna, agora são apenas 3 pontinhos conquistados em 10 jogos, é muito pouco o que o Sport fez até agora, né? Bom, o técnico Antônio Oliveira, mas antes, por que esse era um jogo acessível? O Internacional, né, quem acompanhou o jogo, viu que o Internacional veio com o time praticamente reserva. 2 ou 3 titulares ali que podem ser titulares contra o Bahia no meio de semana. É que o Inter está concentrado no jogo contra o Bahia, jogo pela Libertadores, é um jogo importante, é decisivo, vale classificação para a próxima fase da Conmebol Libertadores. Então, por isso mesmo que 5, 6 titulares absolutos do Internacional nem viajaram, nem vieram ao Recife para acompanhar a delegação, para ficar ali no banco de reservas. O Rogério Machado resolveu correr esse risco. Por que risco? Porque se o time perde o jogo para o Sport, poderia terminar a rodada na zona de rebaixamento. É no mínimo desconfortável, né, para o torcedor colorado ter o time nessa situação, brigando por classificação na Libertadores e na zona de rebaixamento do Brasileirão. Imagina. Mas mesmo assim o técnico encarou, bancou esse risco e saiu daqui com um pontinho garantido, com um empate que acabou sendo para o Internacional um bom resultado. Para o Sport, não. Longe de ter sido um bom resultado. Era a oportunidade para o Sport encaixar essa primeira vitória e dar sinais de que poderia reagir, de que pode reagir no Campeonato Brasileiro. O Sport começou bem, com uma forte intensidade, foi para cima, buscar o primeiro gol e conseguiu. Com 5, 6 minutos já fez 1-0, se aproveitou de uma falha do goleiro Antony, num cruzamento de Hereda, ele soltou a bola nos pés do Barleta, que mandou a bola para a rede e fez 1-0. E, curiosamente, depois disso, o Sport recuou. O Sport propôs ao Internacional que o Inter ficasse com a bola, que o Inter buscasse o jogo, tentasse um empate, para o Sport tentar um contra-ataque aí, aumentar a vantagem, que não aconteceu. E aí foi um jogo de pouco trabalho, efetivamente, para os goleiros. Lembrando aqui, o goleiro do Inter fez uma boa defesa no segundo tempo, numa cabeçada do Igor Cariús, no cantinho lá, um mergulho, um peixinho, e o Antony fez uma boa defesa, mas já tinha falhado no gol do Sport, né? E o Kaique França não teve nenhuma grande bola assim que fosse exigido. A bola que ele deveria ter defendido, a bola do gol, né, do Gustavo Prado, que foi no comecinho do segundo tempo, de fora da área ali, ele conseguiu bater colocado. Kaique França, mesmo de mão trocada, não alcançou a bola mais uma vez. Não é um goleiro de defesas milagrosas, né, de defesas de lances dificílimos. Ele é ok ali nos lances normais, digamos assim. Mas quando precisa mesmo de fazer milagre, não conte com ele. Pelo menos não tem sido assim, né? Pode ser que uma hora ou outra ele comece a fazer alguns, entre aspas, milagres aí na meta do Sport. Mas, por enquanto, não é o caso. Então, como falei, o Sport tinha a oportunidade de fazer com que esse jogo se tornasse, não digo fácil, mas que fosse viável, acessível,
para o Sport manter aí o resultado, aumentar até essa vantagem em cima do Internacional e sair com uma vitória da Ilha do Retiro. Lá o torcedor fez a parte dele, né? Mais de 20 mil torcedores foram à Ilha do Retiro, mesmo com essa campanha desastrosa do time até agora. Estava lá o torcedor que mostrou apoio, quase que o tempo inteiro apoiou o time, né? O pedido, atendeu até um pedido do Antônio Oliveira, que depois do último jogo disse, não, até foi depois do primeiro jogo dele, né? Da goleada para o Cruzeiro, disse, não, sabemos que não é questão de confiança, a gente precisa de apoio. O torcedor já está realmente... Paciência, foi paciência que ele usou o termo. A gente não pede paciência, mas o apoio do torcedor. E o torcedor mostrou, né? Que está ali para apoiar o time. Às vezes parece que é um time sem... É uma torcida sem time, né? Porque esse time tem torcida, e torcida grande, torcida que mexe com quem está dentro de campo. Mas parece que não está conseguindo mexer com esse time aí do Sport. Lamentavelmente para o torcedor rubro-negro, né, que amarga aí mais um resultado ruim no Campeonato Brasileiro, lá na lanterninha, com apenas 3 pontos ganhos em 10 jogos disputados. Muito pouco, a situação vai ficando cada vez mais difícil. E acho que até a gente já deu um toque sobre isso, o técnico Antônio Oliveira hoje resolveu adotar um tom diferente do que ele usou depois do jogo contra o Ceará, que falou em questões individuais, em erros individuais que não deveriam acontecer. Então ele não citou os nomes, mas ele expôs, né, os jogadores que falharam naquela partida contra o Ceará lá no Castelão. Dessa vez ele disse que não, que rasgou elogio para todo mundo, adotou uma outra postura, um outro discurso, disse que já se deu para notar uma evolução do time, pediu para que os analistas que fossem corretos ali analisassem de forma correta, objetiva, que já há padrões de comportamento. Será que aquela tentativa de saída de bola com os zagueiros ali era um padrão de comportamento que ele precisou alterar porque o time não estava transmitindo confiança, né? Toda vez que eles tentavam sair ali jogando, Kaique com Antônio Carlos, ou com Lucas Cunha, ou o próprio Chico, a expressão da torcida era de apreensão, né? De nervosismo, que algo desse errado ali naquela saída. Tanto é que o Sport abortou diversas vezes aquela saída ali, jogando lá de trás com os seus defensores. Mas é isso, gente, pouca evolução, apesar de todos os elogios, apesar de toda a elucubração do técnico Antônio Oliveira, está muito distante ainda de ter um mínimo de confiança nessa equipe do Sport, né? Pelo menos é o que eu acho. É a percepção de quem apenas assiste aos jogos. Ninguém hoje, como já disse aqui algumas vezes, ninguém hoje mais assiste aos treinos, né? Só a comissão técnica e os diretores. Por exemplo, o Yuri Romão, na época do Pepa, disse que assistia aos jogos, assistia aos treinos, estava lá no dia a dia e que era maravilhoso, e depois ele demitiu o Pepa de forma, acho que só pelos resultados, né? Porque pelo que ele falou, não dá para justificar que foi por causa da maneira que ele enxerga o jogo, que ele via, que ele acompanhava o dia a dia, né? A gente tem falado nisso aqui algumas vezes. Mas é assim, o Sport foi derrotado? Não. O Sport empatou 1-1, acaba sendo uma derrota moral, né? Porque se esperava muito aí uma vitória sobre esse Internacional reserva e terminou o jogo com alguns reservas dos reservas. Garotos lá do Sub-17, Sub-20 que chegaram para fortalecer o grupo, ou para completar esse grupo, jogador de 16 anos, de 17, de 19, de 20 anos, que poucas vezes aparece no grupo principal do Internacional. Mas é isso. 1-1, domingo que vem o próximo jogo do Sport contra o Mirassol, que é uma das surpresas do campeonato, venceu nessa rodada o São Paulo dentro do Morumbi e vai receber o Sport no próximo domingo. Agora, o lado do Santa Cruz, o tricolor, na Série D do Campeonato Brasileiro, mais uma vitória do Santa Cruz, segue invicto, líder do grupo, até com uma certa folga, já vai construindo aí matematicamente a sua classificação para a próxima fase, ainda restam aí algumas partidas, mas está construindo, né, pelo que o Santa Cruz vem apresentando, o torcedor, nesse caso aí, o torcedor do Santa está confiante nessa situação tricolor, pelo menos de classificação, de avançar na Série D do Campeonato Brasileiro, buscando a vaga na terceira divisão, a Série C do ano que vem. 1-0, o gol do Giovani, um gol que saiu ainda no primeiro tempo. O Santa levou uma certa pressão no segundo tempo, mas conseguiu resistir e sair lá de Souza, no interior da Paraíba, lá no Sertão, com a vitória por 1-0. Segunda vitória fora de casa, já tinha vencido o Central, agora venceu o time do Souza na Paraíba. Faltou aquela vitória contra o Santa Cruz do Rio Grande do Norte, né?
Lá o Marcelo Cabo, acho que até... Mas ele alegou, justificou que era o horário, questão do campo, outros fatores lá que foram destacados por ele, por isso que ele foi com um time mais defensivo do que necessário para aquele momento, mas deixou escapar uma vitória lá, um resultado contra o Santa Cruz. Mas o Santa está fazendo bem a parte dele nessa primeira fase, a fase de classificação da Série D do Campeonato Brasileiro. Só para fazer um registro aqui, o Náutico perdeu em casa para a Ponte Preta pela Série C, foi derrotado por 1-0. O Náutico teve aí mais de quase 30 minutos, né, aproximadamente 30 minutos, com 11 contra 10. A Ponte teve um jogador expulso ali pelo meio do primeiro tempo. Depois, no segundo tempo, o Náutico teve o goleiro Muriel expulso, aí ficou 10 contra 10, né? Time com 10, o outro com 10. Depois o Náutico já tinha feito todas as alterações, o Arnaldo sentiu um problema, saiu. O Náutico ficou com 9 jogadores em campo e acabou punido no finalzinho com o gol da Ponte Preta. O Náutico, que estava no embalo aí, depois de 2 bons resultados, 2 vitórias, perdeu em casa. E o próximo jogo será fora de casa, contra o ABC, lá na cidade de Natal. Para completar aqui um balanço dos pernambucanos, o Retrô perdeu fora de casa, né, depois da classificação heróica, inédita, contra o Fortaleza pela Copa do Brasil, perdeu para o Botafogo jogando em João Pessoa por 1-0. O Central, pela Série D, o Central está no mesmo grupo do Santa Cruz, né? O Central venceu o Horizonte por 1-0, segue também no grupo de classificação, no G4 do grupo A3 da Série D do Campeonato Brasileiro. É uma mistura de números com letras, né? São os nossos campeonatos. É o Campeonato Brasileiro nas suas diversas 4 divisões, nas suas 4 divisões A, B, C e D. O Retrô, como falei agora há pouco, derrotado para o Botafogo da Paraíba. O Grupo Retrô está na Série C, junto com o Clube Náutico Capibaribe. É isso, gente. Agradecendo aqui a sua audiência e, mais uma vez, convidando você a se inscrever aqui no canal, para você compartilhar com a sua galera. Chega aí para fortalecer o canal. Deixa o seu like, o joinha em todos os nossos vídeos. E também, claro, compartilha, comenta e ativa o sininho, porque sempre que tiver um vídeo novo, você vai ser notificado, vai saber que tem vídeo novo aí no Rembrandt TV. Um forte abraço e até a próxima!